futuramente, em nome de Jesus, amém? Queridos, vamos lá. Livro de Salmos, Salmo de número 141, nós vamos ler como base o versículo 3, que diz assim: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eu vou ler novamente aqui. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Fica com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Eterno Deus, nós lemos a sua palavra, cremos e confiamos que teu Espírito Santo, que já está ministrando no nosso coração, continuará ministrando. Fala conosco de maneira direta, clara, aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, que o Senhor venha tratar o nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, com expectativa, pedindo, fala conosco, Espírito Santo, trata cada um de nós, para que nós possamos aqui, Pai, sair alimentados com as direções que o Senhor tem para nós, para consertarmos as áreas que precisam ser consertadas e que, enfim, em tudo isso, o Seu nome seja glorificado. Leva cada mente cativa a Cristo nesse momento. Que todos tenham atenção somente para Ti. Para a glória do Teu santo nome oramos, e aquele que crê e que concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, o livro de Salmos, como eu já disse várias vezes, tem momentos que são singulares. Eu amo cada vez que eu leio e vejo as experiências de cada um dos salmistas, cada um dos autores. Este salmo especificamente, que foi escrito por Davi, a Bíblia não descreve o momento ou a adversidade que ele estava passando, mas a Bíblia deixa muito claro, quando nós lemos de maneira implícita, que era um momento de batalha, talvez de perseguição. Ele ora a Deus, e este salmo parece que cada versículo dele, na verdade, ele contém segredos maravilhosos. Eu já anteriormente estive ministrando sobre este mesmo salmo, mas sobre outro versículo deste mesmo salmo, e o Espírito Santo, na quarta-feira, me levou a este texto, e desde então ele tem ministrado ao meu coração acerca desta oração de Davi, desse pedido que Davi faz para o Senhor. Para a gente entender um pouquinho do porquê é tão importante nós vigiarmos aquilo que sai da nossa boca, nós temos que passear por alguns pontos que vão trazer uma lucidez acerca deste assunto, porque às vezes a gente pensa que falar é o mais importante. A Bíblia, porventura, ela cita algo diferente. Lá em Tiago, no capítulo 1, fala que nós temos que ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, embora o falar seja importante, a Bíblia demonstra que a atitude de ouvir, ela é mais importante do que falar. Amém? Não que o falar não seja importante, ele tem a sua importância. Algumas pesquisas que eu andei lendo dentro dessa, toda vez que nós vamos ministrar a palavra, eu tenho esse costume de pesquisar artigos, e eu vou para psicologia, vou para pesquisas que são feitas, neurociência e tantas coisas, e dentro disso, em resumo de todas elas, eu pesquisando, eu desfiz alguns mitos que eu acreditava ser verdade. Por isso que é muito importante a gente sempre estar estudando e sempre estar sendo ensinável. Por exemplo, eu sempre ouvi desde a minha, vou usar uma expressão antiga, desde a minha tenra infância, essa faz tempo que você não escuta, né? Então, ou seja, desde pequenininho, que a mulher falava mais que homem. Quem acredita nisso, diga amém. Quem acha que mulher fala mais que homem? Amém? A mulher fala mais que o homem, isso é verdade, mas a diferença não é tão grande. Por exemplo, eu fui ministrado várias vezes, inclusive por profissionais da área, que falavam assim, que uma mulher, para ficar calma durante o dia, ela precisaria falar no mínimo 25.000 palavras, enquanto os homens falavam simplesmente uma média de 5.000 palavras, e ele já estaria calmo. É lógico que o homem ele é mais reservado que a mulher, o homem tem uma tendência de ficar mais calado. Mas, no entanto, a maioria das pesquisas sérias, baseadas em dados, e se você não tiver um pouquinho de vontade, você pesquisar em cima disso, primeiro vai aparecer muita coisa falando que a mulher fala mais. Só que se você ler o artigo, você vê que não tem fundamento científico, não tem dados. Mas quando você pega ali universidades sérias, como da Califórnia e tal, e você começa a pesquisar ali a respeito daquilo que foi feito, das pesquisas, inúmeros casos, em crianças, adultos e tal, você percebe que a mulher fala mais que o homem. Mas a diferença é pequena. A grande questão é que a média de palavras que uma pessoa fala por dia é em torno de 15 a 17 mil palavras por dia. Uma pessoa fala por dia
uma média de 15 mil a 17 mil palavras. E varia isso aí do homem e da mulher. A mulher, como disse, se aproxima mais de 17 mil. Nas pesquisas fala que o homem passa um pouco de 15. A mulher fala mais que o homem, mas não é tanto assim. Por isso, eu vejo aqui uma explicação de homens que falam pelos cotovelos, né? Então a ciência explica, não é nem o Freud que explica, a ciência, amém? Então, ou seja, é aqui para a gente entender que pelo fato de falarmos e termos a necessidade de falar, e o falar nos leva muitas vezes a expressar, o falar também pode nos conduzir a armadilhas. Por isso que Davi, aqui no meio dessa situação tão difícil de perseguição, e amados, opa, saiu voando. E amados, deixa eu pegar aqui. O que eu quero que você entenda é assim, deixa eu colocar um peso aqui para não sair voando. Pela necessidade de falar, às vezes a gente fala além do que deve, e em momentos que a gente se sente contrariado, é mais perigoso nós falarmos coisas que vão trazer prejuízo. Davi, neste momento do Salmo, é claro que havia uma perseguição. Pessoas haviam se levantado contra ele, poderiam ser adversários políticos, adversários do reino, inimigos, enfim, o que seja. Mas ele pede para Deus, coloca um guarda à porta dos meus lábios, porque ele não queria falar, primeiramente, o que iria desagradar a Deus. E ele não queria falar algo que poderia trazer prejuízo para aqueles que estavam ao seu redor, e principalmente para ele mesmo. Até porque uma palavra que sai, você não tem como engolir ela de novo. Você já parou para pensar nisso? Depois que saiu, você vai ter que administrar aquilo que saiu. Já saiu. E espiritualmente dizendo, isso tem um peso também muito grande. Então, queridos, dentro disso, o nosso desafio, na verdade, nesse ato de falar, ele passa pelo fato de nós falarmos e a pessoa que está ouvindo compreender o que nós estamos falando, que é um desafio. Porque às vezes você está falando, você já não disse essa frase? Parece que eu estou falando grego, ninguém me entende, você já disse isso? Eu falo isso muito com o Christian. Christian, eu estou falando grego, você não está entendendo o que o pai está falando? Christian virou tema de pregação, né? Porque a gente fala às vezes para os filhos, né? Os filhos não fazem aquilo que a gente está esperando que eles façam, a gente fala, poxa, estou falando uma língua diferente, não é possível, né? Mas isso acontece na vida, às vezes você fala algo e você pode ser mal compreendido, a pessoa pode entender também aquilo que ela quer entender, o que é confortável para ela entender. Então, ou seja, nós podemos dizer algo e a pessoa pode não entender. E Davi, dentro disso, seja para não falar o que não devia ou algo mais, ele pede, Senhor, coloque um guarda à porta dos meus lábios. Porque pior do que ser mal compreendido, querido, é falar algo que desagrada a Deus. E quando você fala, sem perceber, você vai por caminhos que você pode terminar falando algo que desagrada a Deus ou envergonha a Deus. Quem está me compreendendo, diga amém. Quem está acompanhando e entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então, dentro disso, querido, dessa introdução, eu gostaria que você entendesse que eu queria falar sobre esse tema. Guarda a minha boca. Você pode dizer isso, Senhor, guarda a minha boca. E Davi ora desta forma: põe, ó Senhor, um guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, dentro disso, eu queria falar de alguns pontos com você, para nós aqui analisarmos juntos a nossa caminhada, olharmos para a nossa vida, tentarmos alinhar aí o que está meio torto, colocar em ordem aquilo que está fora do lugar, amém, amados? Para que nós possamos crescer, amadurecer. Afinal, o objetivo da igreja é que nós venhamos amadurecendo, amém? Para alcançar a estatura de varão perfeito em nome de Jesus, amém, amados? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, querido, é a oração de Davi dizendo assim: guarda a minha boca para não falar na hora errada. Você pode repetir isso, dizer assim: Senhor, guarda a minha boca para eu não falar na hora errada. Oh, que desafio grande é esse! Porque se nós falamos bastante, às vezes nós perdemos a percepção da hora certa de falar, ou dentro da necessidade de falar e compartilhar algo. Muitas vezes nós escolhemos os piores momentos para falar ou expressar a nossa opinião acerca de algo, e isso, em vez de trazer benefício, muitas vezes pode trazer prejuízo, até mesmo dentro dos relacionamentos. Em Provérbios, lá Eclesiastes, no capítulo 3 e o verso 7, Salomão escreveu assim, que tem tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Por que ele fala isso? Que ficar calado, na verdade, é tão importante quanto
falar. E às vezes, se não é o momento certo de falar, o que devemos fazer? Devemos ficar calados. Mas a língua coça. E a pessoa não resiste. E quando eu ia falar, eu já falei, né? E falou, e às vezes fala na hora errada, em vez de surtir o efeito que você estava esperando, vai dar completamente ao contrário. Que nesses dias eu estava assistindo com o Christian um filminho lá com ele lá, e aconteceu um problema, ele virou para mim assim, pai, deu ruim, né? Eu falei, de onde você tirou isso? Né? Mas fato é, querido, quando nós falamos na hora errada, dá ruim, né? Não vai gerar aquilo que a gente está esperando. Como, por exemplo, num relacionamento em casa, qual que é a pior hora da mulher falar com o marido? Na hora que o marido está assistindo um jogo de futebol. Irmãs, olhem para mim. O homem foi feito apenas com tico e teco. Não tem o resto do Walt Disney na cabeça dele. Tá certo? É só o tico e teco. Então, se ele está sentado e assistindo o jogo, o tico está falando para ele sentar, o teco está vendo a TV. Não adianta falar com ele ali, que ele vai olhar para você, mas ele vai ouvir isso aqui, ó. Grava a frase. Blá, 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 blá. E ele está falando, tá bom, amor, porque ele quer ver o jogo. Sim ou não? Então, ou seja, estou dando um exemplo de uma hora errada. E aí depois, naturalmente, você vai ficar brava, que você vai perguntar, ele não vai lembrar o que você falou e vai acabar dando problema, vai dar ruim. Né? Tá vendo? Até a Lu já pegou ruim, pegou tão ruim. Então, ou seja, falar na hora errada é ruim, amado. Não vai gerar o que você espera. Outro momento de falar errado é você querer discutir a relação em público. Vai lá almoçar na casa da sogra, ou vai comer no restaurante, de repente acontece alguma coisa, um vira para o outro e fala, mas tinha que fazer assim mesmo, só você fazer desse jeito. E o outro começa a retrucar e não sei o que, e em público os dois começam a discutir relação. É a hora errada de fazer isso. Não é o momento, né? Não vai gerar o resultado que você está esperando, que é a pessoa se conscientizar e melhorar dentro daquilo que você está esperando que melhore. Quem está me entendendo, diga amém. Outra coisa, quando você fala na hora errada, é quando você não conhece o assunto. Às vezes chega de gaiato na conversa e quer dar uma opinião. O que vai acontecer? Normalmente você vai falar besteira. Você não sabe nem do que está falando, você não conhece o assunto. Ou não é a sua área de atuação, você não tem nada de conhecimento a respeito daquela área. Aquilo que você vai falar não vai muitas vezes contribuir em nada, vai ser só besteira. Ou de repente você até vai ter tido como um camarada que não sabe o que está falando. Provérbios 13:16 fala que o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Ou seja, fala demais e acaba falando o que não deve. Quem está me entendendo, diga amém. O que nós precisamos, querido, é ter o discernimento de Deus para aprender a perceber o momento ideal de falar. Falar é importante, mas tem que ser na hora certa, porque falar no momento ideal, querido, é extremamente eficaz. Olha para mim, você falar no momento ideal, ele vai trazer um resultado extremamente eficaz, porque aquilo que você está falando vai gerar aquilo que você espera gerar. Mas quando você fala na hora errada, vai dar ao contrário. Quem está me entendendo, diga amém. A palavra diz em Provérbios 21, verso 23, quem é cuidadoso no que fala, presta atenção nisso. Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Para pensar, quanta dor você já causou para o seu próprio coração por falar na hora errada? Quantas situações você já gerou na sua vida por ter falado na hora errada? Às vezes você falou até o que era para ser falado, mas porque foi na hora errada, gerou toda uma situação, às vezes gerou um furacão, uma turbulência, aquele momento que devia ser de conserto, vira uma guerra, né, uma terceira guerra mundial, tudo por falar na hora errada. Então a gente tem que orar, Senhor, põe um guarda na minha boca, vigia as portas dos meus lábios, amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar contigo, querido, fala assim comigo, Senhor, guarda a minha boca, para não falar o que não devo. Se é ruim falar na hora errada, pior ainda é falar aquilo que eu não devo. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, verso número 29, Paulo escreveu, não digam palavras que fazem mal aos outros. Olha como começa o texto. Na versão corrigida fala, não falem palavras torpes,
Na versão da Nova Tradução Linguagem de hoje está assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem àqueles que ouvem. Porque às vezes eu abro minha boca também e falo o que não devo. E daqui a pouco eu estou falando tanta coisa que é mais murmuração, está dentro da maledicência. Eu acabo dizendo muita coisa que não edifica e não contribui em nada. E sem perceber eu estou gerando prejuízo para o outro e para mim mesmo. Porque aquilo que eu falo começa a fazer parte da minha identidade. E logo então eu começo a ser marcado com aquela identidade, daquilo que tem saído dos meus lábios. Até porque a palavra fala neste momento que eu tenho que fazer um exame no meu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se está saindo coisa ruim daqui, eu tenho que começar a examinar aqui, para trazer cura aqui dentro do meu coração, para que minha boca comece a expressar coisas que são boas. Tanto que Tiago diz que da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. Ou seja, nós temos que sarar nosso coração, porque da nossa boca só sai a água doce. Quem está me entendendo? Diga amém. Querido, eu falo o que não devo. Primeira coisa, quando eu não controlo as minhas emoções. Eu falo o que não devo quando eu não controlo as minhas emoções. Ou seja, no momento de discussão. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra dura suscita ira. Ou seja, você está lá, a pessoa está nervosa, um fala nervoso com o outro, a tendência é um falar alto, o outro querer falar mais alto ainda, e a pessoa não se controla naquele momento, não tem a sabedoria de falar assim: vamos parar, não é hora de falar. Mas a gente tem aquela coisa de querer ganhar a discussão. Sim ou não? Você quer ganhar a discussão, né? Nem que seja para você subir na cadeirinha para ficar mais alto, mas você quer ganhar a discussão. Uma vez eu disse aqui, eu repito essa frase: você quer ter razão ou você quer ter paz? Porque às vezes você está querendo ter razão e você só está vivendo prejuízo. E às vezes numa hora da discussão, que está todo mundo nervoso, você tem que falar: ó, para, você ganhou, a gente conversa depois. A outra pessoa vai falar: mas que, desistiu, não sei o que, tá vendo? Te falei mesmo. Espera no momento certo. Porque se você continuar na discussão, você vai falar o que não deve. E aquilo que vai sair da sua boca vai ferir. E depois que você falou, não tem como. É a mesma coisa quando você se reúne em família. E sem perceber, vocês começam a falar. Daqui a pouco a discussão começa a se aflorar. E começam a falar do fulano, do parente, do ciclano, do beltrano. Daqui a pouco começa a falar do vizinho. Fala do político e tal. E daqui a pouco fala do padre. Daqui a pouco fala do pastor. E daqui a pouco fala da polícia. E daqui a pouco fala do prefeito. Daqui a pouco fala do presidente. E vai arrastando e falando. Na hora que você perceber ou cair a ficha, só você presta, o mundo inteiro não presta. Porque já saiu tanta coisa que não presta da sua boca, tanta coisa que não devia ter saído, mas você deu margem à sua boca, e a sua boca foi soltando. E aí, como conserta depois disso? E os prejuízos espirituais? Você que é pai ou que é mãe, teus filhos escutando as abobrinhas que você disse, teus filhos escutando os palavrões que saíram da sua boca por conta da sua falta de controle, que na hora que ficou nervoso, que martelou o dedão lá, em vez de dar um glória a Deus na martelada do dedão, né, saiu caveirinha, raio, cobrinha e tanta coisa, e seus filhos ouvindo, às vezes palavrões que eles nunca tinham escutado antes e não sabiam que existia, mas da tua boca saiu. E aí? Então, querido, eu falo o que não devo quando eu não controlo as minhas emoções. Eu preciso buscar em Deus um amadurecimento para controlar as minhas emoções. Eu tenho que escolher, decidir, administrar, querido, as minhas emoções. Quem está me entendendo, diga amém. Porque senão eu vou ficar refém delas em todas as situações e vou acabar falando o que não devo. E vou ter que administrar esses prejuízos, querido. A segunda coisa, eu falo o que não devo quando eu entro em assuntos alheios. É aquela hora que você começa a falar da vida do outro. É aquela coisa que é conhecida como fofoca. Você viu fulano, ciclano, mas eu acho que deve assim, meu Deus, o que aconteceu com ele e tal. E você está falando mal do A, do B e do C, fofocando da vida do A e do C. Daqui a pouco você está passando a notícia que você ouviu, que você nem sabe que é verdade, mas você passa para frente e começa a cuidar da vida do outro. Você tem tanta coisa para cuidar na sua, por que você está cuidando da do outro?
Essa semana um amado me questionou assim: pastor, mas por que você não vai na casa dos irmãos constantemente? Eu falei: amado, presta atenção. Se alguém precisar de oração e ligar para mim, eu irei orar. Agora, eu ir bater na casa de alguém para falar: irmão, vim tomar café, esquece. Eu gosto de privacidade, respeito a privacidade dos irmãos. E a Bíblia ensina para a gente sair da casa do vizinho para ele não ficar enfadado de nós. Ou seja, você não tem que ficar enfiado na casa de ninguém, amados. A palavra visita, ela nos ensina a respeito de um momento rápido. E a visita, ela traz esse sentido de um propósito definido. Nasce uma criança, você visita aqueles pais para parabenizar pela chegada daquela criança, levar uma lembrancinha, tal, coisa rápida. Quando você visita alguém, você tem que vigiar para saber a medida, até onde você deve ficar, quanto tempo você deve ficar, para que aquilo não deixe de ser bênção, porque algo que começa como bênção pode se transformar em maldição, se a gente não vigiar, se a gente não prestar atenção. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, eu falo que não devo quando eu não conheço os fatos. É aquele momento que você tira conclusões baseado em histórias que já ocorreram e você não busca saber a verdade antes de ter a sua conclusão. Você ouviu um fato e você já toma. Você já percebeu como a gente condena as pessoas desta forma? A gente ouve uma história e já determina quem presta e quem não presta. A gente ouve uma história e às vezes a gente quer tomar até o lugar de Deus, definindo quem vai para o céu e quem não vai, né? Como se a gente tivesse o direito de fazer isso. E você acaba nesse momento, nós acabamos falando o que não devemos se agirmos assim. Quem está me entendendo, diga amém. Porque isso aqui, amados, quando eu falo que não devo, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando a gente fala o que não deve, nós podemos estar praticando injustiça. E isto é pecado. Quem está me entendendo, diga amém. E por último, querido, que eu quero compartilhar com você, diga assim: Senhor, guarda a minha boca para não falar além do que devo. Provérbios 10:19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Querido, muitas vezes nós até começamos a falar em oportunidades e começamos bem. Presta atenção, olha para mim. Se da primeira vez eu tenho que tomar cuidado para não falar na hora errada, se eu tenho que tomar cuidado para falar além do que devo, no momento que eu tiver a oportunidade de falar, que for a hora certa, no momento que é aquele que eu devo falar e que está tudo ajustado, eu tenho que tomar cuidado para não falar além do que devo. O que é isso, pastor? Eu tenho que saber a medida. Nós precisamos ter o discernimento para saber a hora de parar. Sabe aquela coisa que você já falou? E aí você vai e repete a mesma coisa de novo. E você fala de novo. E você martela de novo. E você martela de novo. E fala outra vez. E fala outra vez. Presta atenção. 1 Pedro 3, verso número 1. A Bíblia diz o quê? Que a mulher sábia conquista seu marido sem palavras. O que nós aprendemos aqui? Só para você entender. Vou pegar aqui no lado da mulher, mas isso serve também para o homem, porque o homem faz a mesma coisa, viu? Tá? Não tem inocente não. Mas a mulher de repente começa a falar, e começa a apurrinhar o marido. E pensa que pelo fato de ficar falando constantemente na cabeça do marido, vai conquistar aquilo que quer. E isso vai gerar muita discussão, vai gerar desgaste, vai gerar situações que não precisa. Então as mulheres, meu Deus, as mulheres têm que mudar. Mas o homem muitas vezes faz a mesma coisa, né? O homem às vezes quando quer alguma coisa também começa a falar. E a gente tem que prestar atenção se a gente não está passando do limite. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está aí, diga amém. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está morto, diga aleluia. Tá, todo mundo viu, só teve um aleluia lá. Mas eu quero que você entenda aqui, querido, que nós temos que pedir para Deus: Deus, me dá discernimento da medida. Às vezes a gente faz isso até com os filhos, porque a gente quer colocar na cabeça dos filhos alguma coisa, a gente começa a falar, e daqui a pouco repete, daqui a pouco volta no assunto de novo. Amado, a gente tem que falar uma vez e ser firme naquilo que nós estamos ensinando. Em momentos oportunos, que Deus gerar situações, você vê que precisa, que é necessário, senta de novo e conversa. Mas não vai ser aquela coisa apurrinhando, batendo, querendo rachar a cabeça e enfiar lá dentro que vai funcionar. Não adianta, querido. Às vezes a gente não percebe.
Porque também quando eu falo além do que devo, eu posso entrar também em situações que vão me gerar prejuízos. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos bíblicos. José, ele falou além do que devia. José, ele tinha lá os sonhos, e ele vai e conta para os seus irmãos. O que acontece com José? Seus irmãos se levantam contra ele. Ficam irados, porque os sonhos de José revelavam que ele iria ser alguém acima deles. E eles não aceitaram isso. Nós sabemos que a palavra mostra os propósitos de Deus em meio a toda essa situação. Mas presta atenção, queridos. Nós temos que prestar atenção, porque às vezes nós falamos além do que devemos e contamos os nossos sonhos, contamos os nossos projetos, contamos os nossos objetivos, porque às vezes nós estamos contentes, queremos compartilhar, queremos falar daquilo que nós estamos prestes a alcançar, mas nós não sabemos como aquela pessoa que está ouvindo está recebendo aquela informação. E nós não temos que abrir a boca e contar os planos e projetos para todo mundo. A atitude de José demonstra falta de maturidade. E infelizmente, nós temos tido em muitas etapas da nossa vida esta falta de maturidade. Eu vivi em várias etapas da minha vida esta falta de maturidade, compartilhando coisas que eu não precisava compartilhar e muitas vezes depois nem conseguindo conquistar porque falei para a pessoa errada. E infelizmente essas pessoas contribuíram para que aquilo não viesse a acontecer. Você está me entendendo, amados? Olha o que José passou até o cumprimento da promessa. Olha o que José viveu. Então a gente tem que prestar atenção. Se a gente não está falando além do que deve, quem está me entendendo, diga amém. Outra coisa, querido, lá em Tiago 3, verso 5, fala a respeito da língua, né? Que é um pequeno órgão, tudo, mas que pode gerar até um incêndio, né? Como uma faísca, né? Pode gerar um incêndio numa floresta. Por quê? Aquela coisa do falar além do que deve. Muitas vezes não falar o que deve sem perceber, você revela também vaidade do seu coração. E começa a falar e aquela pessoa olha com outro olhar já. Outra coisa, querido, quem fala além do que deve, muitas vezes se torna juiz. Porque começa a olhar para uma situação e começa a querer dar vereditos já. Começa a querer julgar quem está certo, quem está errado e começa a tomar partido dentro disso. A gente está vendo hoje a briga que está na internet. Eu fico até parei de ficar olhando, porque eu não sou muito de olhar, mas pouquinho que eu olhei essa semana acerca era política, era uma briga, né? Ou, era duas notícias, né? Ou era política ou era Covid. Em algumas publicações tinha as duas, né? Mas eu falei, meu Deus, como esse povo perde tempo. Senhor Jesus, tanta coisa para fazer, né? Então, querido, isso aqui é algo muito sério. Querido, quem fala além do que deve entra em situações desnecessárias. Provérbios 13, verso 3 diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Porque, querido, a pessoa acaba falando além do que deve, gera discussões dentro da família, gera discussões no meio do casamento, gera discussões na empresa que trabalha. Já viu aquelas coisas dentro da empresa que você trabalha, discussões que foram geradas, na hora que você vai ver o motivo, não era nem para ter começado. É alguém que soltou a língua além do que deve. O duro é quando alguém que soltou a língua, na verdade, não é o outro, somos nós. E nós temos sido instruídos para vigiar a nossa boca, amém? E serve muito o conselho de Paulo para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, verso 16, que Paulo disse assim para Timóteo: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Está falando para Timóteo, um jovem pastor. Olha, Timóteo, evita conversas que falam mal daquilo que é princípio, daquilo que a palavra ensina, daquilo que é princípio cristão e valores cristãos. Porque esse tipo de conversa pode afastar uma pessoa de Deus. Mas Paulo está falando para ele vigiar, porque até mesmo ele poderia ser contaminado. Por isso que a palavra fala tanto para a gente: vigia, 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 vigia. Porque qualquer um de nós pode ser contaminado por aquilo que ouvimos e por aquilo que participamos. No Salmo 1, nós vemos que começa no versículo 1: bem-aventurado um homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, um conselho para a gente perceber com quem a gente anda, com quem a gente tem falado, com quem a gente conversa, no que a gente para ouvir. Quem está me entendendo, diga amém. Temos que entender, querido, que há um valor tremendo. Se nós não temos o que falar, ou já falamos o que devemos nos momentos certos, além disso, querido, fique calado. Se cale. A Bíblia diz em Provérbios 17, 28, que até um tolo, quando se cala, é tido por sábio. Quem está me entendendo, diga amém.
E para concluir, querido, eu lembro você da oração de Davi, que seja a minha e a sua. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, porque é tão importante quanto guardar a minha boca para eu não falar na hora errada, para eu não falar o que não devo, e para eu não falar além do que eu devo, querido, é guardar também o que nós ouvimos. Nós deveríamos também pedir para Deus: Senhor, põe um guarda nos meus ouvidos, para que eu não permita meu coração ser contaminado, eu não deixe que meu coração seja contaminado por coisas que não edificam, que eu não permita que aquilo que eu tenho ouvido venha abalar a minha fé ou venha tirar os meus olhos do foco que é o Senhor. Queridos, não só nos dias de hoje, mas isso sempre existiu, situações que tentam nos afastar de Deus. A decisão de permanecer firme em Deus sempre será nossa, ela é individual. Nós temos que tomá-la, temos que persistir nela, temos que insistir. Pastor, mas eu faço parte da igreja. Amém, é necessário, precisamos, senão não existiria Hebreus 10, 25, que nos exorta a congregar. Mas o fato, querido, é que muitas vezes nós esperamos da igreja algo que nós também devemos ser. Que a igreja não é a parede, querido, a igreja somos nós. E muitas vezes nós cobramos atitudes do outro que nem nós temos. Cobramos que os outros não fazem aquilo que nós também não temos feito. Por isso que quando a palavra vem, querido, ela é sempre para olhar o nosso coração, para eu, Sandro, olhar o meu coração e me consertar. Eu, Sandro, olhar para dentro de mim e tratar aquilo que precisa ser tratado. Eu, Sandro, olhar para o meu coração e pedir: Jesus, cura o que precisa ser curado. E da mesma forma, querido, você que está ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo te leve também nessa direção, que você entenda que você precisa tomar essa decisão. Davi, ele não esperou o sacerdote vir orar por ele. Davi não esperou os levitas chegarem para cantar uma canção. Davi não esperou os guerreiros dizerem para ele: está tudo bem, estamos à frente, não vai acontecer nada de errado. Pelo contrário, Davi ora e pede por ele: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Ele era rei e ele sabia que ele tinha uma responsabilidade para com o povo que estava à sua volta e um compromisso com o Deus verdadeiro. Nós, querido, como disse a Jaqueline muito bem na quinta-feira na ministração, nós somos representantes do Senhor, representantes do sagrado. Sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido. Nós temos que olhar para Deus e falar: Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios, porque eu quero falar aquilo que edifica. Eu quero contribuir para a expansão do seu reino. Hoje eu não consegui mandar o devocional pela manhã, eu mandei agora à tarde. E no final do comentário eu disse assim, que nós possamos ser anunciantes do reino do Senhor. Vamos assumir essa posição, amados. Deus não está esperando você se tornar perfeito para você ser usado. Mas se você estiver aí disposto, Deus começa a te usar a partir de agora. Pastor, mas aconteceu alguma coisa no meio da caminhada. Querido, vai para os pés do Senhor, pede perdão, segue em frente. Você que está me ouvindo também aí na internet, também acompanhando essa ministração de forma online, aconteceu alguma coisa no meio do caminho? Senhor, me perdoa, eu errei. Alinha a sua vida novamente e segue em frente. Temos vivido um tempo que cada vez mais nós vemos que a volta de Cristo está iminente. Vemos que cada dia mais as coisas se afunilam para isso. Amado, a nossa oração devia ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas estamos preocupados com tantas coisas dessa terra ainda. Os nossos olhos estão presos a tantas coisas dessa terra ainda, que nós muitas vezes caímos ainda neste erro de falar na hora errada, falar o que não devemos e muitas vezes falarmos além do que devemos. Que o Senhor nos ajude a vencer a nós mesmos, porque o inimigo já foi vencido na cruz, ele não pode tocar sem a permissão de Deus. Mas o nosso coração, querido, esse continua ainda dentro de nós e nós precisamos vencê-lo em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Se você está disposto, como nós cantamos na canção, se render ao Senhor, aí no seu lugar, com seus olhos fechados, você quiser orar, pedir: Deus,
coloca um guarda-porta dos meus lábios. Que o Senhor possa realmente trazer sobre as nossas vidas esse vento de poder. Um vento que vem e transforma, que restaura. Um vento que vem e cura. A Bíblia diz que aqueles homens e mulheres aguardavam a promessa, tantos dias ali orando. Muitos deles também tiveram que lidar com a dúvida, tiveram que lidar com a incredulidade. Muitos deles também tiveram que lidar com sentimentos, com desejos, porque eram pessoas de carne e osso como eu e você. Mas a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, que eles estavam orando, eles estavam juntos. E cristão amado que me ouve, ouça isso. A Bíblia não diz que eles pensavam da mesma forma. A Bíblia não diz que eles eram todos iguaizinhos. Mas é muito claro, nós entendemos que aqueles homens e mulheres eram diferentes, tinham pensamentos diferentes, e era um desafio estar junto, porque estar junto muitas vezes é um desafio. Mas eles insistiram, eles tiveram ali em comum o propósito, que era esperar a promessa. Querido, entenda, o que nós temos que ter em comum é o propósito de servir a Deus, é o propósito de agradar a Deus, é o propósito de anunciar o reino, é o propósito de viver de uma forma diferente, é o propósito de ser luz neste tempo, é o propósito de ser sal neste tempo, é o propósito de realmente ser como um farol para que as pessoas que estão à nossa volta vejam a Cristo. É um propósito, querido, de realmente vivemos o Evangelho de maneira prática, não apenas de palavras. E isso é desafiador, porque para viver esse Evangelho eu tenho que morrer para então viver. Para viver esse Evangelho muitas vezes eu tenho que aprender a perder para então ganhar. Para viver esse Evangelho eu tenho que aprender a diminuir para poder crescer. Mas aqueles homens viveram tantas experiências, e ali eles estavam em Jerusalém esperando a promessa. E eles estavam ali buscando e clamando, pedindo que viesse. Querido, e quando nós juntamos então o nosso coração diante dele, colocamos, querido, a nossa fé de maneira única e passamos a clamar. Talvez Deus nos dê dias como aqueles, dias em que a Bíblia diz que um vento impetuoso encheu aquela casa, um vento que veio pelos quatro cantos, uma noite que ficou marcada na história, onde foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça daqueles homens e mulheres, e as diferenças ali que eram humanas foram sucumbidas pela ação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e aquela unção poderosa os envolveu, e eles começaram a falar outras línguas, recebendo do Senhor uma ousadia. Oh, querido, uma ousadia para fazer o que eles nunca haviam feito antes. Talvez, querido, você tenha vindo nessa noite com os seus questionamentos, com as suas perguntas aí dentro do seu coração. Talvez você nem quisesse ter vindo, mas Deus quis que você viesse neste lugar. Deus quis que você parasse o que você estava fazendo e ficasse à frente deste computador, deste celular, desta TV. Deus quis que você viesse aqui ao templo, para que esse poder pudesse te envolver, para que o Espírito Santo pudesse tratar o seu coração, para você entender, querido, que hoje você está parado ouvindo, mas porque isso é um tempo de capacidade, um tempo onde Deus está te capacitando, para que você então possa falar, para você entender que é a hora certa de falar, há um momento certo de falar, e quando chegar esse momento, Deus irá te dar a sabedoria do que falar, do que dizer. Da mesma forma que